campo seguinte é o campo de relacionamento com o cliente. Cuidado, porque isso às vezes se confunde com o anterior, que é canal. Entenda o seguinte, o canal descreve como o contato com os clientes é feito. No relacionamento com clientes, a gente vai descrever o tipo de relacionamento que os nossos clientes esperam ter conosco. Isso depende muito das características do serviço. De novo, o exemplo do cliente de projeto residencial. O cliente do projeto residencial é um cliente carente, é um cliente que precisa da tua atenção, ele precisa do teu tempo, ele sente falta desse contato. Ele vai querer te mandar WhatsApp a todo momento, vai te mandar foto do sofá num sábado à noite, e você tem que formatar o teu negócio já esperando que essa vai ser a expectativa desse cliente. Diferentemente de um cliente corporativo, de varejo, que te dá mais independência. É um cliente que sabe muito o que quer, te passa as demandas de projeto de forma muito definida e espera um resultado muito mais direto. Ele está mais suscetível, na verdade menos suscetível, às variações de projeto. Um cliente residencial cuja proposta é alterada 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ok, faz parte do jogo. Um cliente comercial já vai se sentir incomodado, porque para ele literalmente tempo é dinheiro. Então as maneiras como você vai se relacionar com esse cliente são muito importantes. O tempo destinado, associado aos canais, que a gente conversou anteriormente, mas o nível de assistência pessoal que você vai conferir. Como é essa assistência pessoal? Ela é sempre presencial? Ela vai ter um canal online? Embora eu esteja falando agora de canal, não é o canal anterior, mas é uma ferramenta que define o tipo de relacionamento. Como você vai apresentar uma proposta, ela é entregue online, ela é entregue presencialmente? Como se darão as reuniões e discussão de projeto? Existirá um ambiente online, um ambiente virtual, algo, sei lá, um site, uma nuvem? Você vai compartilhar uma pasta no Dropbox, uma pasta no Pinterest, onde o cliente vai alimentar de imagens de referência para que você se baseie para poder fazer o projeto? Aliás, fica a dica, ferramenta interessante. Então, é importante que você defina, simplesmente, resumindo, as políticas de conquista, retenção ou ampliação da sua carteira de clientes. Relacionamento com o cliente, então, envolve como eu vou conquistar o meu cliente, que tipo de recursos eu utilizarei para conquistá-lo, que tipo de recursos eu vou usar para reter o meu cliente, por exemplo, parcerias. De que forma eu posso agregar valor ao meu serviço, agregar outros serviços para que o cliente se mantenha fiel ao meu trabalho. Você tem que tentar definir estratégias nesse campo que vão fazer ou vão impedir que o cliente, num segundo momento ou num segundo projeto, tenha interesse de procurar outra pessoa. E aí vem desde políticas de trabalho até mimos, como por exemplo, mensagens de aniversário, presentes, lembranças. Alguns colegas fazem pendrive personalizado, avental para o cliente que gosta de fazer churrasco. Qualquer coisa que demonstre atenção, cuidado, carinho, apreço pelo cliente, se inclui aí dentro dessas políticas de relacionamento. O campo seguinte é o campo de fontes de receita. Nesse componente, nessa área, você vai descrever quais são as formas de gerar receita a partir de cada segmento de clientes que você definiu. Se você tem um segmento de clientes, é identificar esse segmento, identificar do que ele precisa e de que maneira o seu serviço vai gerar receita. Por exemplo, quem elabora projeto, a principal fonte de receita é a cessão do direito patrimonial sobre aquilo que você criou. Aí fica uma dica, inclusive, legal. Todo projeto é de direito do proprietário. Ele é, aliás, de propriedade do autor do projeto. Você arquiteta, você designer que elabora um projeto, esse projeto é seu, pessoal e intransferível. O que você faz ao vender um projeto para um cliente é ceder a ele o direito de construir esse projeto, sob determinadas condições espaciais, geográficas, econômicas, temporais. Sugestão para preencher aí esse campo de recursos principais. Descreva as formas de pagamento pelos seus serviços, né? De que maneira você vai receber por esse trabalho? Você vai ter uma tabela de precificação fixa? Você cobra por metro quadrado? Espero que não.
de coração. Se você faz, pare agora. Enfim, assunto para a próxima conversa. Você vai fazer projeto de arquitetura, projeto de interiores, projetos de instalações, de que maneira eles serão pagos. A política de pagamento, isso acaba preenchendo grande parte aí das informações necessárias para esse campo de recursos principais. Você vai oferecer consultoria, de que forma as consultorias serão pagas, se você executa a obra, se você acompanha a obra, como é feito o pagamento, é um percentual sobre o valor da obra, é um valor fixo, é em função das suas horas. Então, quando a gente fala de recursos principais, eu estou falando simplesmente de onde vai vir o pagamento que vai alimentar financeiramente a minha empresa. O campo seguinte é quais são os recursos que você vai dispor ou vai precisar para poder fazer esse trabalho, para poder abrir a tua empresa. Nós temos 3 tipos de recursos principais. Os recursos físicos, que vão incluir tudo aquilo que contempla o seu espaço físico, tudo aquilo que envolve o ferramental, os recursos tecnológicos, os equipamentos, computadores, impressoras, programas, é aquilo mais material. Onde vai funcionar o teu escritório? Ele vai ser em casa? Você vai alugar uma sala, vai usar uma sala que já é tua, você vai trabalhar num coworking, você vai compartilhar um espaço com outros colegas. Nesse momento você vai começar a descrever essas possibilidades, porque a gente vai perceber que a definição correta do espaço físico impacta diretamente no teu modelo financeiro, já que eu estou falando de custo. Trabalhar em casa é infinitamente mais barato do que trabalhar num escritório alugado. Por outro lado, um escritório alugado, um espaço físico fora da tua residência, te oferece condições de trabalho diferentes daquelas que você vai ter normalmente trabalhando em casa. O antigo home office, agora tem um nome mais legal, que é o officeless, que quer dizer sem escritório. Eu trabalho em casa, tenho um ambiente que é destinado à minha atividade profissional, mas eu estou na minha residência com tudo aquilo que isso traz de bom e de ruim. Outro recurso importante que você deve elencar nesse campo são os recursos intelectuais. O que são recursos intelectuais? São as marcas, é a tua logo, é a tua identidade visual, é um banco de dados que você eventualmente vai ter e principalmente quais são os especialistas envolvidos na prestação desse serviço. É aqui que você vai colocar, um arquiteto, um designer de interiores, um engenheiro civil, enfim, são todos aqueles profissionais cuja capacidade e formação intelectual são importantes para a prestação de serviço. O terceiro recurso é o recurso humano. Qual é a diferença do intelectual? É que o recurso humano ele é tipificado como pessoas que atuam na empresa, ou porventura virão a atuar, mas que não estejam ligadas diretamente à prestação do serviço propriamente dito. Por exemplo, um auxiliar administrativo, um estagiário, uma secretária ou um secretário, são aqueles profissionais não envolvidos na atividade fim, mas na atividade meio. Até porque, numa eventualidade ou numa situação específico ou num modelo de negócio específico, a gente pode eventualmente prescindir desses profissionais sob a justificativa de cortar custo ou de trabalhar num sistema um pouco mais enxuto. Aliás, é o que é o mais comum, né? A gente se forma, vai começar a trabalhar e somos secretário, estagiário, fazemos café, vamos buscar a plotagem da gráfica, atender cliente, vamos na papelaria, somos multitarefa. Então acaba sendo um modelo muito comum aí no início do trabalho. Tinha falado 3, mas tem um quarto que é quase não importante, que é o financeiro. Na verdade, todos os outros dependem desse item, né? O que são recursos financeiros? É uma estimativa de valores ou uma estimativa da fonte desses valores que vão tornar possível o teu negócio. Você pode definir aí e deve definir de onde vai vir a grana para abrir o escritório. Se você trabalha sozinho, ou se você tem 1, 2 ou 3 sócios, nesse momento que você define o quanto, ou pelo menos o percentual que cada um vai dedicar ou dispor para abrir esse negócio. Se vocês vão ter que fazer um empréstimo, se você vai ter que pedir um patrocínio, um empréstimo bancário, é a engenharia financeira sem falar necessariamente do montante, mas de onde virão esses recursos. O próximo campo são as atividades-chave, e o próprio nome já diz. São as ações mais relevantes para oferecer a sua
proposta de valor. Não sei se vocês se lembram, lá no começo, quando eu fui falar da proposta de valor, a gente comentou que é o que o seu serviço tem de mais importante. É o que você entrega para o cliente, mas não é produto, é valor. Nesse campo, atividades-chave, eu estou falando de serviço. É aquilo que eu de fato irei fazer. Como o meu valor será materializado. Para o escritório de projetos, qual é a atividade-chave? Projeto. Se você vai executar obra, a atividade-chave é execução e administração de obras. Então, esse campo é mais simples, é uma descrição sumária das atividades que você vai desempenhar no teu escritório. No nosso, por exemplo, na nossa empresa, a gente coloca lá como atividade-chave elaboração de projetos de arquitetura, elaboração de projetos de interiores, sem falar necessariamente dos nichos, aquilo já está em outro campo. Consultorias, treinamentos, cursos, palestras, essas são as atividades-chave da nossa empresa, por exemplo. Então você vai fazer a mesma coisa, descrever sumariamente as atividades principais que serão desempenhadas pelo teu trabalho. O próximo campo são as parcerias principais. Isso é importante, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Existem vários escritórios de arquitetura que definem como parcerias principais aquelas pessoas ou aquelas organizações que nos fornecem clientes ou nos indicam. Isso é um tipo de parceria. Quando a gente fala de parceria, estamos falando basicamente de 4 tipos. A primeira delas são as alianças estratégicas. Parceiros não competidores. São aqueles profissionais de áreas correlatas que não concorrem diretamente com você, mas que podem oferecer ou fornecer clientes de uma maneira interessante. Por exemplo, corretor de imóvel. Né? O corretor de imóvel que trabalha diretamente com o cliente que compra casas, compra apartamentos, é um parceiro estratégico. É aquele profissional que não concorre comigo, mas tem contato direto com o meu público-alvo. Outro tipo de parceiro, ou outro tipo de parceria, é a chamada coopetição e não competição. O termo coopetição vem de cooperação com os meus concorrentes. Isso acontece. Coopetição é a parceria entre concorrentes para realizar trabalhos específicos, né? Isso é muito comum na arquitetura e no design. Profissionais que eventualmente concorrem comigo, mas ocasionalmente vão agregar valor ao meu trabalho ou para um serviço específico vão trabalhar em parceria comigo. Se você, por exemplo, trabalha com interiores e surge um cliente querendo construir, sei lá, um hotel, certamente você não vai dizer não. Aliás, se disser não, pode me indicar que eu pego o trabalho. Você pode ter a possibilidade de dizer o seguinte: ok, vou te fazer uma proposta. Entre em contato com um profissional especialista em arquitetura hoteleira para trabalhar em parceria com ele. Eu, por exemplo, não tenho especialização em paisagismo, mas nós, na empresa, desenvolvemos projetos na área de paisagismo. Outro tipo de parceria, o terceiro tipo, é a joint venture. O que é isso? Parcerias entre empresas que se unem para montar novos negócios. Por exemplo, um escritório de projetos e um escritório que trabalha, uma empresa que trabalha exclusivamente com execução de obras. 2 empresas que se unem para oferecer produtos mais completos. E a quarta, e não menos importante, é aquela relação comprador-fornecedor, onde você define parcerias com fornecedores de serviços ou de produtos para garantir serviços confiáveis oferecidos aos clientes ou fornecer materiais, serviços ou produtos que viabilizem o seu negócio. Empresas de computação gráfica, gráficas, fornecedores de material, de construção, material de escritório, enfim, qualquer tipo de empresa que agregue valor ao seu trabalho através do fornecimento de serviços. Terminando, temos aí o campo de estrutura de custo. Aí eu começo a caminhar para algo um pouco mais pragmático, um pouco mais técnico, que é o que vai alimentar o nosso plano de negócios. Nesse campo é importante que você descreva todos os custos envolvidos no seu negócio. Após você definir quais são os seus recursos principais, de onde virão os pagamentos, quais são as suas atividades-chave, os principais serviços prestados e quais são suas parcerias principais, é no momento de definir a estrutura de custo que eu consigo entender de forma completa o tamanho do negócio que você se propõe a abrir. Isso fica até mais fácil. Alguns modelos de negócio são direcionados pelo
Custo, onde você reduzir custo operacional é fundamentalmente importante para você operacionalizar a empresa. Normalmente, quando eu trabalho com uma estrutura de custos direcionado pelo custo baixo, eu estou trabalhando com uma proposta de valor baixo. Meu serviço tem que ser barato, então meus custos têm que ser baixos. Outros modelos, como o nosso, por exemplo, são direcionados pelo valor. São aquelas propostas são aqueles modelos que se concentram em propostas de valor com nível alto de personalização. Escritório de projeto é isso, né? Na verdade, você tem que fazer um pouco dos dois. Eu tenho que reduzir os custos para me tornar competitivo, sem comprometer a entrega de valor para o meu cliente. Porque o nosso projeto é um trabalho personalizado, específico, altamente especializado, mas que para ser vendável, eu tenho que ter um controle de custo ali extremamente rigoroso. Como o nosso preço de venda de serviço deve se basear no quanto custa para ser feito e não por metro quadrado, vamos conversar sobre isso, é importante que eu tenha a dimensão custo como um critério importante. Então, resumindo, você vai montar a sua estrutura de custo tendo um foco na redução dos custos operacionais, mas também na preocupação de entregar o valor que você se propôs. Como é que eu preencho esse campo, então? Eu vou colocar no que eu vou gastar especificamente. No caso de um escritório, você vai colocar espaço físico, mão de obra, um site, contratação de identidade visual, enfim, consultoria empresarial para montar o meu negócio, enfim, quais são os custos ligados diretamente na montagem do seu trabalho. Então, esses foram os campos principais que compõem o Canvas, aquele grande cartaz definido por alguns retângulos que se interrelacionam, né? No nosso material escrito, isso está bem descritinho. Então, a ideia é você ter insights. A partir da leitura visual única, completa, do teu modelo de negócio graficado, a gente começa a pensar, muitas vezes, em produtos diferentes, em formas diferentes de se oferecer, de vender a nossa proposta de valor. Ao contrário de você pensar o que eu posso vender, eu começo a imaginar quais são os serviços que os meus clientes precisam, ou quais são as aspirações dos meus clientes, quais são os medos, quais são os desejos. A partir daí, a gente cria condições para avançar no planejamento do nosso negócio, montando o plano de negócios, que é o tema do nosso próximo assunto.